Olá pessoal, no último vídeo eu falei sobre o controlador da MRC, o Prodigy Express 2, né, e hoje eu vou falar de um outro controlador aqui bem interessante, que é o controlador que eu uso na minha maquete, tá certo? Então, tem algumas vantagens, né, eu tenho os dois controladores e eu optei por deixar nativa esse controlador aqui, que é mais barato que o do Prodigy, né, que o Prodigy Express 2, ele custa aproximadamente metade do preço. Não é tão comum, você não consegue encontrá-lo para venda com facilidade, né? É um controlador fabricado aqui pela Bachmann, junto com a Lilliput, então é um consórcio de empresas que fabrica esse controlador aqui e se chama Dynamis. Opa, deixa eu colocar aqui, o nome dele é Dynamis, né, EZ, né, então ele tem uma vantagem que ele já é wireless, já é sem fio, tá certo? E vou falar um pouquinho das vantagens desse controlador aqui, tá? Então, essa aqui é uma outra opção, é uma opção que eu tenho ativa na minha maquete, tá certo? E esse controlador ele tem algumas vantagens, tá? Então, vamos mostrar aqui algumas delas aqui, né? Então, estou colocando aqui, esse é um controlador, ele tem iluminação também, que nem o Prodigy Express 2, que eu fiz, né, um outbox lá, tirei ele tirei da caixa, e aqui nós já está em uso, na verdade. Então aqui eu tenho a possibilidade de você selecionar. A grande vantagem dele é o seguinte: você tem uma série de locomotivas aqui, então estão todas elas cadastradas com seus devidos parâmetros, tá certo? Então você tem essa grande vantagem aqui, que você controla, né? As locomotivas já estão todas cadastradas aqui nesse controlador, e você apenas vai mudando, né? Vai selecionar aqui, então, qual locomotiva você quer, tá? Ele vai mudando aqui, tem um desenho que aparece uma figurinha aqui que diz se é uma locomotiva diesel ou uma locomotiva a vapor. Então vamos ver uma a vapor aqui, já vai aparecer lá, uma locomotiva a vapor. Tem o número dela, né? E ele está aqui com um stop, então está parado, quando se liga, ele já dá um stop. Tá? E tem umas funções aqui que são mais fáceis de você ver. Então você tem aqui já um botão específico para fazer consistência, né? Consiste nada mais é do que você colocar duas locomotivas para rodarem simultaneamente, né, acopladas, tá certo? Então elas vão equalizar a questão do motor, e você pode selecionar a locomotiva também apertando aqui o botão de selecionar a locomotiva. Então ele tem um modo de programação bastante fácil, né? Deixa eu até virar aqui para poder ver, né? Mas é o último botão aqui. Você tem um modo, opa, aqui o último botão é um modo de programação, tá? Então ele entrou aqui, na verdade, no modo de edição do nome, tá certo? Então isso aqui é bem tranquilo de ver. Se você for apertando novamente aqui, então você tem aqui o modo de programação, aperto, tá? Ele vai mudando aqui, você vai mudando aqui até chegar em Program, vai mudando aqui no seletor, né? Até chegar em Program. Então tá aqui, ó, Program, né? Tá lá a locomotiva que eu quero programar. Não sei se dá para ver bem, mas acho que dá. Agora, Program, ó, a 6001 é a locomotiva GE, a C6001, tá? A C6000, desculpe, né? Então ela está selecionada. Se eu confirmar aqui, então ele vai entrar no modo programação. Então você começa a programar a locomotiva e chega até o ponto aqui de conferir, por exemplo, você quer programar aqui aonde? No Service Track. Então você tem um Service Track, que nem eu falei já para vocês no vídeo anterior, o serviço, né, o trilho de serviço. Então eu poderia colocar um trilho avulso para ser um trilho de serviço, ou você pode usar também o Program Track, ou no Main Track. Tá? Aquilo que funciona igualzinho, você tem certas limitações aqui para programar no Main Track, não é tudo que você pode programar no Main Track. Tá? No Main Track você tem que tomar cuidado para ver se por acaso não tem alguma coisa no trilho, além da locomotiva que você quer programar, se não tem outra locomotiva, senão você vai programar uma e vai automaticamente mexer na programação da outra. Então todas as locomotivas que tiverem no trilho, né, se você der um reset, vão acabar sofrendo aí. A mudança que você fizer aqui vai acontecer lá na outra, tá certo? Então é importante que você tome cuidado nesse sentido. Então eu vou cancelar aqui
a programação, porque eu não quero mudar nada na minha locomotiva, tá? Mas está aqui selecionado então a locomotiva, está pronto para andar. O acelerador, né, é esse botão aqui do lado. Então para cima eu vou aumentando aqui a aceleração, opa, aqui, então estou aumentando aqui, posso ir 1 a 1, né? Então você vai aumentando aqui, ou se você segurar, ele aumenta rapidamente. Se você baixar, não, né? E tem o botão de stop, que é o botão de emergência, também aparece aqui, opa, do lado aqui, esse aqui é o botão de emergência, tá certo? Então tá sempre, estou vendo aqui na forma de espelho, por isso que às vezes me confundo aqui com o lado do botão, tá certo? E aqui você tem as funções, que nem você tem lá no MRC, você tem as funções F1, F2, então F1, deixa eu até baixar a velocidade aqui, ok? Então você tem aqui a função 1, ela é o sino, né? Você tem a luz aqui embaixo, então, opa, aqui é a luz, né? Então você tem o farol da locomotiva, você liga o farol, tá? Você tem o F2, que é o apito, ou a buzina, né? Depende da locomotiva, se ela for um vapor ou se for, então o F2 aqui seria, tá ligado ao F2, aparece a funçãozinha F2 ali, né? Só que tem um detalhe interessante aqui, o F2 lá no Prodigy Express, ele apagava, e aqui está buzinando direto, exatamente. Então aqui, na verdade, porque F2, como isso aqui é um sistema europeu, né? Então foi feito, na verdade, junto com a Lilliput e tudo mais, nas locomotivas alemãs lá da Fleischmann ou Märklin, né? O F2 ele não é exatamente a buzina. Às vezes a buzina está numa outra função, tá? Então normalmente não está no F2. No F2 é alguma outra função. Então você está vendo aqui que o F2 fica direto, né? Então cabe a você apitar, né? Apertar 2 vezes o botão. Você vai apitar ou buzinar, né? Então você vai apertar aqui F2, estou buzinando e já aperto em seguida para desligar, senão ele fica com a buzina disparada, ok? Então essa é uma característica. Bom, qual é a grande vantagem desse controlador aqui? Eu não sei quantas locomotivas ele armazena, mas eu tenho todas as minhas locomotivas cadastradas aqui, tá certo? Então eu não sei qual é o limite dele, tá? O fato é que aqui eu tenho na memória todas as locomotivas. Então aqui no caso eu estou acessando as configurações de uma locomotiva que é a 6001 ali, deixa eu ver aqui, é a C6000, tá? Eu vou mudando aqui, na verdade, de locomotiva, tá? Mas eu não sei exatamente qual é o limite, porque até hoje, até nem vi aqui, tem que ler o manual, não me preocupei com isso, porque todas as minhas locomotivas estão armazenadas aqui, tá certo? Então ele tem um limite bastante grande, não são só as 4 últimas locomotivas que estão na memória, ele armazena várias, tá? E uma diferença que eu posso dizer para vocês, né? Deixa eu ver aqui onde que está. Acho que passei do ponto. Uma diferença que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? Aqui é também tão fácil quanto, né, o Prodigy Express 2, então a grande vantagem desse aplicativo, né, desse controlador aqui, que ele já é wireless sem precisar de um módulo de adaptação. Ele funciona, na verdade, sem fio, né? Tudo bem. Ele tem uma espécie de lâmpadas aqui, ó, que estão transmitindo, ó, tá vendo o sinal? Está sendo transmitido. Ele funciona com infravermelho. É interessante porque isso aqui você não vê a olho nu, você só consegue ver do espectro do infravermelho, você só consegue ver quando você aponta isso para uma câmera. Tá? Então, esse controlador aqui também tem um cordãozinho para você pendurar no pescoço, tá? Que não tem no MRC. Então, essa é também outra vantagem. Então, evita que você derrube no chão. Então, fica aqui com o cordãozinho. Você pode até soltar aqui ele do cordão, se você quiser, mas isso evite que você escape da sua mão, né? E que você acabe derrubando o controlador. Bom, outra coisa que é a base. Então você tem esse controlador aqui, ele transmite para a base. Talvez o único inconveniente em relação ao sistema Wi-Fi da MRC, que você controla pelo celular, né? Seja essa questão aqui que você tem que apontar para a base. Então a base está aqui embaixo. Tá grudada aqui, certo? Eu pus até uma segurança mais aqui, um ganchinho, porque está grudado com fita adesiva embaixo.
Então, aquele receio de que com o tempo a fita adesiva resseca e cai e a base cai, né, despenca de cima. Então, por segurança, eu passei uma fita aqui. Se um dia acontecer, está bem firme aqui, porque eu pus uma fita adesiva que aguenta 5 quilos por centímetro quadrado. Né? Então, é extra forte. Nunca vai, né, nunca aconteceu de descolar, mas está aí. Tanto isso, como um outro sisteminha que eu tenho lá com as caixinhas de som. As caixinhas de som também estão presas com ganchinho, para que se um dia acontecer de despencar, né, soltar a fita, nunca soltou. Já estão aqui há uns 3 anos e nunca soltou. Tá? Então, e o controlador está aqui embaixo também, nunca soltou, mas se tiver algum problema com a fita, com o calor, ou coisa desse tipo, que ela acaba descolando, tem um ganchinho de segurança aqui que evita que tenha que cair. Porque ele não tem as orelhinhas que tem na base do MRC para você parafusar embaixo da maquete. Então eu não quis furar aqui a prateleira toda, né, fazer um monte de furo aqui, eu não tem, né, para evitar esse tipo de coisa, eu acabei prendendo dessa forma. Poderia fazer aqui uma abraçadeira ou coisa desse tipo, mas achei que isso aqui resolveu de forma bem satisfatória com fita adesiva aqui. Então grudei a base aqui embaixo. Então o sistema se chama Dynamis, né, vocês estão vendo aqui. Não reparem a bagunça dos fios aqui passando aqui embaixo. Tem bastante fio na maquete. Já foi mais organizado, agora está muito bagunçado. Né? Então até organizei aqui alguns plugs tal, e tudo mais, mas agora já não está tão organizado como já foi no passado. Né? Então o certo seria refazer a instalação, mas é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, e daí a gente vai deixando para depois, a maquete está aqui em volta da prateleira, né? Então minha maquete é bem pequena, já apresentei ela em outros vídeos, né? Durante os encontros virtuais de ferromodelismo, e só o objetivo nosso hoje é falar então do controlador DCC. Então ele funciona, ele tem um receptor, vou ligar ele aqui, tá desligado. Então a gente já vai ver lá, está funcionando lá o receptor, ó, tá? Então ele tem um LEDzinho vermelho lá, o vermelho você vê. Os outros você não vê, certo? Porque é do espectro do infravermelho. Então você está vendo aqui que está funcionando. Eu tenho que apertar aqui agora no meu controlador, né, o botão de stop, aqui. Então deixa eu até colocar aqui, tá, o teclado está atrapalhando um pouco aqui. Deixa eu colocar aqui, apertar stop, por exemplo, que com uma mão só, uma eu estou segurando a câmera, e outra eu estou segurando o controlador aqui. Né? Então está preso no meu pescoço com essa cordinha aqui, e já vem junto no kit. Tá? Então está aqui, ó. Agora parou lá e parou a base também. Está pronto para receber. Então se eu tivesse com a locomotiva nos trilhos, eu já poderia comandar ela. Né? E é claro que essas funções, então, F1 até F10 aqui, na verdade você tem aqui nos botões, então você tem aqui as funções, o F1 até o F10, você controla uma série de coisas, e isso varia de locomotiva para locomotiva. O que em geral é o padrão você tem aqui, então no F0 seria, né, a lâmpada lá, então função 0, no MRC também tem o símbolozinho da lâmpada, do farol, então isso aqui é universal. O F1 é o sino em geral, então acionei o F1, aparece o íconezinho do F1 aqui, deixa eu ver se não fica fora de foco. Então o controlador Dynamis aqui, o F2, certo? E assim por diante. O que eu acho ruim? Esse controlador aqui ele funciona com pilhas, tá? Então isso tem um certo inconveniente. Como é que são essas questões de pilha aqui? Deixa eu até colocar aqui de novo o controlador. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou desligá-lo. Tá? Então esse controlador aqui ele tem um compartimento, tá, aqui atrás, que é com pilhas. Então eu vou abrir aqui, ó, eu vou apertar aqui. Isso aqui tem uma lingueta. E isso às vezes tem que tirar com muito cuidado, porque se quebrar a linguetinha que está aqui, então tem uma linguetinha aqui, ó, tá? Opa, aqui, essa linguetinha aqui, tá? As pilhas vão aqui dentro, tá lá, ó, 2 pilhas palito, né? E ele, na verdade, é o seguinte, as pilhas duram bastante, principalmente se for essas pilhas não recarregáveis. As recarregáveis, elas não duram tanto, né? E ele acaba tendo, então, essa questão aqui de você tirar, entrar e colocar e, não, e tirar, a linguetinha vai ficando fraca.
tá? Eles têm que tomar bastante cuidado para não quebrar. Então eu quebrei uma dessas linguetas, também tive um outro problema aí com o controlador, e quem salvou o controlador aqui foi o meu amigo Balan, que me cedeu aqui o controlador dele que estava com a base pifada, o meu estava com a base boa e o meu controle de mão estava pifado, e daí eu peguei o controle de mão do Balan aqui, né? Então, graças ao meu amigo Balan, eu sou muito grato, né? Não quis cobrar, eu até vi essa questão aqui, tinha para vender na internet, mas eu lembrei que o controlador do Balan estava com problema na base e a minha base está boa, né? E o que deu o problema foi esse controlador aqui. Então, de 2 a gente fez 1, né? Então, 2 com problema. Daí a gente conseguiu e o Balan não quis me cobrar de jeito nenhum. Então, eu agradeço muito ao Balan. Eu quero ver se eu retribuo isso de alguma forma depois com alguma coisa para a Valene, né? Mas até estou vendo que eu tiver aqui, na verdade que seja de época, né? Eu vou passar para o Balan, na época da Valene, que é dos anos 40, anos 60, né? Então, até os anos 60 no máximo ali, né? Então, coisas desse tipo que possam se encaixar, eu vou ver depois. Mas, então, isso aqui é a grande vantagem do controlador, ele já é wireless, tá? O único inconveniente é que ele consome pilha, tá certo? Bom, se você tivesse também um celular, você tem aquela questão de ficar usando o programa com o celular, lá no outro controlador, que é o Project Express 2, você tem que também dar carga no seu celular. Então isso também acaba consumindo energia, né? Claro que você gasta mais rapidamente sua bateria, né, quando você está usando o celular. Por isso que eu estou usando alguns celulares que, quando a gente vai na confraria, que lá nós usamos esse sistema da MRC, na nossa confraria, lá eu uso o celular que é um celular antigo, não precisa do chip do operador, o programa está instalado, e a gente simplesmente usa um celular velho com programa e ele se conecta na rede e você controla a locomotiva por lá. Então a grande vantagem aqui, eu tinha desligado aqui até por causa que eu abri a pilha, né? Eu sempre evito mexer em pilha, bateria, quando o equipamento está ligado. Tá? Então eu desligo primeiro, não vou mexer aqui em pilha, tirar pilha, até para evitar qualquer problema com curtos que possam, você coloca a pilha de forma errada ou esbarra de alguma maneira que possa fechar um tipo de curto. Então está aqui o controlador, né? Ele apaga sozinho aqui o display se você não está usando, ou se deixou a locomotiva em marcha depois de um tempo, ele apaga esse display aqui, certo? Para economizar pilha, né? Então, já que ele tem essas pilhas aqui, eu estou usando pilhas também recarregáveis de vez em quando, tá? Acabei colocando agora a pilha fixa porque eu deixei descarregar todas as pilhas recarregáveis e não tinha pilha para operar aqui o controle. Então acabei colocando uma pilha não recarregável, tá certo? Então a gente fala mais um pouquinho de controles de DCCs, né, no próximo vídeo. E aqui é um pouquinho então uma visão geral do Dynamis, né, que é esse controlador de mão aqui, muito legal, eu gosto dele, é o que está em uso na minha maquete atualmente. Então eu tenho o MRC, né. Outra coisa que eu estava esquecendo de falar sobre o Dynamis, tá? Quando fecha um curto na maquete, imediatamente ele desarma. Imediatamente ele desarma, ele não manda mais energia. Isso é uma vantagem que eu vejo, tá, em relação, se eu fechar um curto nos trilhos agora, ele vai desarmar. E ele não manda mais energia para os trilhos. A base não manda mais energia. Diferente do MRC, que ele fica tentando reconectar. Tá? Então, quando fecha um curto, o MRC continua enviando energia. Se você não tirar a locomotiva do trilho, você queima a locomotiva. Tá certo? Pode queimar o decoder, né? Então, da locomotiva. Em geral, o decoder é que é o ponto fraco. Tá? Então, essa vantagem do sistema da Dynamis, ele, quando fecha um curto, simplesmente desliga tudo. Tá? Isso é uma grande vantagem. Então, voltamos a falar um pouquinho mais no próximo vídeo aí sobre o controlador DCC. Um abraço para todos aí e até breve.